Olá amigos, muito bem-vindos ao nosso curso de gestão de riscos, para que a gente possa então atender os requisitos de acreditação, tanto da questão de PALC quanto de EDIC, A gestão de risco ela é um requisito de acreditação. Independente do requisito de acreditação, eu acho que essa gestão ou essas ferramentas que podem nos propor essa gestão, independente se nós vamos acreditar, se nós vamos certificar, porque a ISO 9001 também solicita a gestão de risco, ela é uma ferramenta importantíssima para quem realmente quer fazer gestão e melhorar os processos, Por que eu digo que ela é uma ferramenta importantíssima? Porque, de fato, é essa ferramenta que vai nos proporcionar que nós sejamos os mais preventivos possíveis nos nossos processos dentro da nossa organização, do nosso laboratório, da nossa clínica, do nosso hospital. Então, ser preventivo na área de saúde é de extrema importância. E a gestão de risco nos traz isso, Enquanto que quando a gente fala ou falava em versões anteriores, tanto de acreditação quanto de certificação, a gestão de risco ela não tinha essa importância. Na verdade, o que se dava maior importância era a questão preventiva, E mesmo assim, quando nós não tínhamos ações preventivas no nosso processo, os auditores sempre fizeram olhos grossos, ou vistas grossas em relação às ações preventivas e não nos cobravam tanto, desde que nós trabalhássemos de fato as não conformidades e as eventuais ações corretivas. Mas eu vejo que a gestão de risco é um grande ganho para o sistema de gestão da qualidade, independente de certificação ou independente de acreditação. Se você de fato implementar, monitorar, fazer todo o gerenciamento adequado que vocês vão aprender no nosso curso a partir de agora, a gestão de risco vai ser uma ferramenta espetacular, que vocês vão até se perguntar ao final do primeiro ciclo, poxa, como é que eu vivia sem isso? Mas vamos então aos fatos, nesse nosso vídeo introdutório aí de gestão de risco. Mas afinal, o que é o risco, O risco é o efeito ou a incerteza que eu posso ter em relação aos objetivos que eu propus. Então, risco é o efeito da incerteza no meu objetivo. Isto é risco. Segundo, o que está determinado na ISO 31000 de 2009, que é a ISO que trata especificamente de gestão de risco. Mas esse é um conceito, que se enquadra na gestão de risco para qualquer aplicação, porque este é o conceito de risco determinado pela International Standard for Organization, que é a ISO. Então nós temos aí, para quem não sabe, existe uma ISO específica, que é a ISO 31000 de 2009, que trata da gestão de risco aí em todos os âmbitos. E aqui a gente vai tratar da gestão de risco mais específicas nos processos da área de saúde, que é o nosso foco. Então o importante para nós é isso. Primeira coisa é entender o que é risco. Então o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, ou seja, é tudo aquilo que pode dar errado de forma que eu não atenda o meu objetivo proposto. E aí quando eu penso em objetivo proposto, eu tenho que pensar em duas coisas básicas, Para que eu estou fazendo isso? Que nada mais é que o objetivo do meu processo. Então eu tenho um processo X. Qual é o objetivo desse processo? Por que eu faço esse processo? Então é o meu primeiro objetivo. E o meu segundo objetivo é qual é a minha meta nesse processo. Então eu tenho que olhar também para o meu indicador. Então, na verdade, quando eu estou falando de gestão de risco, a primeira coisa que eu tenho que olhar para o meu processo, certo? Então, qual é o objetivo do meu processo e quais são as tarefas, as atividades que eu tenho que executar nesse processo. Então, eu identifiquei isso, olhei para o meu processo, um a um dos meus processos, e aqui é que vem o ganho legal, Apesar de gestão de risco não ser algo fácil de se fazer, porque ela demanda tempo, ela demanda análise, processo a processo,
ou como eu digo, né, eu costumo trabalhar com um macro processo, então eu vou pegar uma cadeia de processos e vou formar um macro processo e vou fazer a análise deste macro e vou trabalhar por macro, né, e vou definir então também os meus indicadores de eficácia desses macro processos. Então eu tenho os objetivos definidos do meu macro, eu tenho os indicadores de eficácia do meu macro e é isso que vai formatar então a minha análise de risco para que eu possa fazer uma gestão adequada de risco, ok? Então, gestão de risco, a melhor prática que a gente tem, a melhor prática para se fazer é baseada na matriz de risco por processo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, né, é identificar os meus processos, ou os meus macro processos, e a partir desses processos, então, identificar as minhas rotinas, né? Os meus procedimentos, as minhas instruções, as minhas legislações, as não conformidades, a questão da biossegurança. Então, tudo que compõe aquele processo tem que compilar esse conjunto de informações e a partir daí, então, eu vou fazer uma análise de risco. Bom, se eu tenho que fazer isto, né, no meu processo A, o que pode dar errado para que isso que tem que acontecer no meu processo A falhe, né? Ou deixe de acontecer conforme previsto, conforme programado. Então essa é a primeira atividade, eu identificar o processo e eu juntar as informações, as rotinas desse processo, que nada mais é do que eu ter em mãos para análise tudo aquilo que compõe o nosso processo que nós estejamos analisando. Então, como começar a gestão de risco, né? Eu sempre aconselho os laboratórios ou as organizações da área de saúde que trabalham comigo, ou clínicas, hospitais e laboratórios, que a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gestão de risco é pegar e verificar a completeza do nosso macro fluxo de processos, né? Porque a gestão de risco ela está em todos os processos de apoio, os processos administrativos e os processos técnicos. Então eu tenho que verificar o conjunto de rotinas de cada um desses processos e as inter-relações que esses processos têm. É complexo, mas é muito bacana, muito legal trabalhar com isso. Então a primeira parte é essa, né? Então eu verificar qual é o processo, esse processo dentro do meu macro, se o meu macro está completo e as rotinas que compõem este processo. A partir daí, então, identifiquei essa primeira parte. A segunda parte que eu vou identificar é a legislação. Então, quais são os requisitos legais aplicáveis a este processo? Então, vou ver lá, eu tenho a RDC tal, eu tenho a lei estadual tal, eu tenho a ANR tal. Então tudo isso vai fazer parte deste meu processo. Então, eu também tenho que coletar essas informações para verificar se aquilo que está definido que eu preciso fazer na legislação ou nas legislações, o que pode atrapalhar para que eu não atenda aqueles objetivos que estão definidos na legislação. A partir daí, então, eu vou fazer o quê? Aí sim, eu vou começar a minha gestão de risco. Como que eu começo a minha gestão de risco? Eu tenho algumas etapas que eu já vou falar para vocês aí, que a gente precisa fazer, né, de forma introdutória. Óbvio que depois a gente, em cada aula, vai entrar mais em cada requisito específico, mas aqui para vocês entenderem de forma macro, né? Que depois que eu verifiquei essas duas coisas, o meu processo e as rotinas do meu processo, mais as legislações, é que eu vou começar a trabalhar a gestão de risco. E a gestão de risco ela tem várias etapas, né? Entradas, ela tem saída, ela tem monitoramento, mas isso a gente vai ver ao longo do nosso curso para vocês entenderem como a gente faz, onde a gente registra, como é que a gente analisa, quais são as metodologias, né? Tudo isso a gente vai ver então ao longo das nossas videoaulas no curso. Mas para completar então o nosso fluxo, né, em relação à matriz de gestão de risco, então primeiro eu estabeleço quais são os processos e as rotinas. Segundo, eu verifico quais são as legislações aplicáveis. Terceiro, eu inicio então propriamente a minha gestão de risco, né? Que são as análises, monitoramento, gerenciamento, planos, tudo que eu preciso. Depois que eu tenho isso pronto, então, estabelecido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar o meu pessoal, qualificar o meu pessoal nessa minha gestão, nesse meu processo de risco. E por último, eu vou fazer o gerenciamento das minhas ações de risco, que é o fechamento, né? Para eu retroalimentar o meu PDCA.
Porque a minha gestão de risco, né, os meus processos, a minha avaliação de risco, ela tem um ciclo que deve ser no máximo anual. Então eu tenho que fazer todo o gerenciamento, o monitoramento, para quê? Para que eu reduza, né, para que eu minimize o risco, para que eu elimine o risco, né, ou para que eu tenha um erro aceitável, né, de risco, ou até que eu potencialize esse risco, se esse risco for um risco favorável ao meu processo ou à minha organização. Então vejam, a gente tem as questões negativas do risco, né, que é o que a gente tem que minimizar, manter ou achar um ponto de equilíbrio, e a gente tem as questões positivas do risco, né, que a gente chama de oportunidades, que aí a gente tem que potencializar. Então, quando a gente fala de gestão de risco, não é só a questão da gestão de risco em si, é a gestão de risco e oportunidades. São as 2 coisas que a gente tem que avaliar quando a gente está avaliando aquele conjunto de informações do nosso processo, né? Quando a gente está avaliando o processo, as rotinas, as legislações, o que tem de risco aí e o que tem de oportunidade aí. E aí a gente vai então fechar o nosso plano de ação, as nossas ações de risco, e vai gerenciar isso, né, ao longo do ciclo, que normalmente é um ciclo anual. Vou monitorando, vou vendo os indicadores, vou vendo o quanto eu vou reduzindo, minimizando, mantendo ou potencializando este meu risco ou esta minha oportunidade. Muito bacana isso, muito legal. Mas como eu disse, né, é preciso dedicação, é preciso tempo para que eu realmente possa fazer uma boa gestão de risco, que é o que se preconiza, né? Não adianta eu fazer uma gestão de risco apenas para cumprir requisito normativo. Não, aí eu vou estar perdendo tempo, vou me estressar, não vou gostar do que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer uma gestão de risco para realmente trazer resultados para os meus processos, para a minha organização de saúde. E aí quando a gente fala especificamente, né, naquela matriz lá dos pontos que a gente falou, né, dos tópicos principais ali, que são a identificação do processo e da rotina, a legislação, a própria gestão em si, o treinamento e o gerenciamento, que são 5 pontos da matriz de gerenciamento de risco. Quando a gente entra na própria gestão de risco, aí é que vai se dar o desdobramento então do nosso curso, né? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente identifica o processo, as rotinas e as legislações, a primeira coisa na gestão é a gente estabelecer o contexto da nossa gestão de risco. Qual é o contexto? Bom, isso é muito claro, né? Muito clássico depois que a gente entende. O contexto é o nosso processo, né? O nosso processo, o nosso objetivo e o nosso indicador. Esse é o contexto que a gente vai analisar. Tá? Esse é o nosso macro em função daquele processo. Então, a primeira fase, né, da gestão de risco é o estabelecimento do contexto. O que é o contexto? O contexto é o processo, o objetivo e o indicador. Muito bem. Depois que eu tenho o estabelecimento do contexto, então vou pegar todas aquelas rotinas, todos aqueles documentos e vou fazer a identificação dos riscos. Então, que risco existe aqui nessa rotina? Que risco existe aqui nessa legislação? Ou que oportunidade existe aqui nessa rotina? Que oportunidade existe aqui nessa legislação? E vou identificar isto. Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui. Por exemplo, o processo de coleta. Né? Então a gente tem o processo. Qual é o processo? Coleta. Qual é a rotina do processo de coleta? Então nós temos lá o manual de coleta, o procedimento de coleta, a instrução, os formulários. Tudo isso faz parte da rotina do processo de coleta. Ok? Qual a legislação que faz parte do processo de coleta? Por exemplo, a CLSI. Então vou pegar a CLSI também, que isso faz parte do meu estabelecimento da rotina lá para o meu identificação dos riscos. Muito bem. Agora eu vou então identificar, a partir desses procedimentos, rotinas e legislações, eu vou identificar o risco. Então, exemplificando aqui no processo de coleta um risco, né? Um risco é de acidente com material pérfuro cortante. Opa, já tenho um primeiro risco, ok? Aí então eu tenho a primeira parte e tenho a segunda parte, que é a identificação do risco. A terceira parte é eu fazer a análise do risco. Tá? Então, assim, qual é o impacto de um acidente de pérfuro cortante no processo de coleta nas partes interessadas, ok? Então, eu tenho que avaliar aí 3 coisas. A severidade, que é a gravidade se isso ocorrer,
tá? A ocorrência, que é a possibilidade disso ocorrer, e a detecção, a dificuldade que eu tenho em detectar. Aí, em função, quando eu estou fazendo essa análise de risco aí, isso vai me proporcionar uma avaliação. Então, eu vou ter um grau de risco para cada risco que eu analisei. E, em função desse grau de risco, é que eu vou determinar o que eu vou tratar primeiro, né? Aí, normalmente, o que a gente faz lá? A gente faz uma matriz de monitoramento de todos os riscos e identifica através de estatística, né, quais são os riscos prioritários, né, quais são os riscos secundários e quais são aqueles riscos que a gente pode deixar como terciários ou últimos a serem tratados. E aí então eu tenho a minha priorização para que eu possa tratar. E aí então é o momento que eu vou fazer os meus planos de ação para que eu determine quais são todas as atividades para aqueles meus riscos prioritários que eu tenho que executar para eles se concretizarem na prática. Aí eu fiz isso, não lembra que a gente está na terceira etapa da nossa matriz, né? Que é a questão da gestão em si. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que treinar o meu pessoal. Como é que se dá esse treinamento, né? Esse treinamento se dá através de comunicação e consulta do nosso pessoal, né? A gente vai lá, vai informar eles, olha, nós temos esse processo que é assim, 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 precisa ser feito isso, 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 monitorado aquilo, aquele outro. Então eu vou comunicar e ao mesmo tempo que eu estou comunicando, eu vou consultar o meu pessoal, né, as outras pessoas do processo, até porque de repente elas podem identificar novos riscos que nós, em uma função administrativa, junto com o responsável pelo processo, ou o gerente, ou o coordenador do processo, não tivemos naquela hora a percepção de algum risco ainda eminente que poderia ter, ou alguma oportunidade eminente que poderia ter, que nós não identificamos. Então, por isso que nesse momento que a gente vai treinar o pessoal, a gente não vai fazer só o processo de treinamento e comunicação, mas também a gente vai fazer o processo de consulta, certo? E a última fase, então, da minha gestão de riscos e oportunidades é eu fazer o monitoramento, né? O monitoramento daquilo que eu determinei e fazer a minha análise crítica final, né? A minha análise crítica anual para verificar se eu preciso fazer novas ações, se eu já consegui mitigar o risco à medida que eu tinha determinado lá no meu indicador, ou se eu consegui potencializar também aquele risco, potencializar a oportunidade à medida que eu tinha estabelecido a minha meta de potencialização. Então, a gestão em si, né, o mapa do risco em si, ele passa por todas essas fases, que é o que a gente vai estudar uma por uma, então, nas nossas videoaulas do nosso curso. Então, a fase 1 é a questão do estabelecimento do contexto, a fase 2 é a identificação dos riscos, a fase 3 é a análise dos riscos, a fase 4 é a avaliação dos riscos, a fase 5 é o tratamento dos riscos, a fase 6 é a comunicação e consulta, leia-se treinamento, a fase 7 é o monitoramento e a fase 8 é análise crítica. Então vejam, né? Como eu coloquei para vocês, é necessário sim a gente ter um bom tempo, né, para fazer análise de risco, visto que quando a gente olha para uma característica de macroprocesso, vamos pegar aqui o exemplo da área de saúde, né, das análises clínicas, a gente identifica, no mínimo, dentro das análises clínicas, aí, entre 23 e 27 macroprocessos. Então, para cada um desses macroprocessos, eu preciso aplicar estas 8 avaliações aqui. Então eu vou ter 27 vezes 8. Não vou nem calcular, porque eu sou péssimo de matemática. Mas calculem aí, para vocês imaginarem o tempo, né, a qualidade do serviço que vocês vão ter que fazer, ou o que vocês querem fazer. Porque de fato existe aquela questão, eu quero fazer para ter resultados, e aí eu vou seguir essa rotina, essa prática, nessa boa prática, ou eu quero fazer para atender um requisito da acreditação, da certificação, porque isso só vão ver mesmo nas auditorias uma vez por ano. Então assim, bom, fica com vocês, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês as melhores práticas, o que deve ser realmente feito para a gente atender a questão da gestão de risco, ok? Então tá feito o convite aí, vocês já estão dentro, né, do curso.
E a partir da nossa próxima videoaula, então, a gente vai tratar especificamente de cada uma dessas fases, né? Vamos tratar também sobre a questão dos registros, né? Dos cálculos, da severidade, da estatística, todas essas questões, mas não se preocupe que não é nada matemático demais, não é nada complexo demais, até como eu disse, eu não gosto de matemática, não gosto da estatística, meu negócio é gente, então nós procuramos colocar aí a forma mais prática, mais objetiva para a gente fazer uma gestão de risco adequada, uma gestão de risco eficaz e que realmente sirva para nos trazer melhores resultados na nossa gestão. Então, bem-vindos ao nosso curso de gestão de risco, né? E como eu já digo, gestão de risco e oportunidades. Nas próximas videoaulas, então, a gente vai estar falando sobre como praticar essas questões. Grande abraço para vocês e nos vemos daqui a pouco, então, na nossa próxima videoaula. Se antes ainda, né, vocês tiverem alguma dúvida que vocês necessitarem, vocês podem aqui na nossa plataforma, no suporte, né, fazer as solicitações ou utilizar as informações que estão aqui no vídeo em relação ao nosso e-mail ou nosso WhatsApp, que a gente com certeza vai responder para vocês aí no máximo em 48 horas, ok? Nos vemos então daqui a pouco na nossa próxima videoaula. Grande abraço!